Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Inventário extrajudicial hoje com nossa amiga Laurizane. Vamos chegando que o assunto, a noite promete, nosso encontro promete. Papo do Extra começando. Sabrina, Noísa, Carlos Júnior, Marcos Felipe, Marcão. Sejam todos bem-vindos. Tiago, seja bem-vindo. Vamos chegando, dando coraçãozinho aí para essa live ser entregue para mais pessoas. Aperta esse aviãozinho também e envia essa live para alguém que você acredita que esse conteúdo vai ser relevante. Mariana, Aline Laurizane já está por aí. Noísa, Tamires, Elvete, seja bem-vindo. Osvaldo, Dalmo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, meu povo, vamos chegando para esse encontro. Franciane Neiva, Célia, minha amiga, Célia sempre aqui conosco, obrigado, Célia. Seja Carolina, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, começa Papo do Extra. Já vou ver se Laurizane está por aqui. Deixa eu chamá-la. Joelma. Maravilha. Terça-feira, olha, amanhã a gente também tem encontro às 7h30 da manhã, tá? Procuração em causa própria e poderes para contratar consigo mesmo. Laurizane, tô vendo um azulejo. Agora sim. Olha aí. Tô quase louca nesse negócio, desse negócio de live. Tudo já contigo? Tudo bem? Por aí, como estamos? Tudo na paz. Parece que a gente veio combinando, sem combinar. É. Total Black. É o look da live. É look da live, boa. É pra combinar com o tema. Muito calor aí em Tudo Salvador. joinha. Hoje tá calor, tá um pouco mais de calor, mas esses dias estava chovendo muito aqui. Chuva muita mesmo. Massa. Aqui já teve 4 estações no dia de hoje. Já ficou um pouquinho frio, já esquentou Maravilhoso. pra caramba. Daqui a pouco deve chover, porque tava abafado, e assim vai. Laurizane, minha amiga, te apresenta como no encontro anterior, faz uma breve apresentação e já toca a palavra para você. Para você fazer suas considerações sobre o inventário extrajudicial, e eu tô aqui para anotar o que você vai nos ensinar. Vixe! Ei, peraí! Não tava no roteiro, não. Ai, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer atender mais uma vez esse convite de meu amigo Davi, que bota fé em mim. Eu gosto de amigos assim. Fé, que apostam na gente. Fé é uma convicção por aquilo que a gente dá tiro no escuro, não é? Como diz o apóstolo Paulo, né? Aquilo que a gente mais, mas no seu caso não. No seu caso é algo concreto. Vamos lá. Oh, coisa boa. Bom, como o Davi já falou, eu me chamo Laurizane, me formei no ano de 2019, recente, na Universidade Estadual do Piauí. Sou especialista em Direito Notarial e Registral e em Direito de Família, das famílias, né? Que agora o certificado vem assim, Direito das Famílias e Sucessões. E hoje a gente está aqui para falar de um tema em homenagem à Elisa. Isso, né? Verdade. Para falar, a gente que acaba fazendo parte desse mesmo nicho, né? A gente acaba falando sempre sobre as mesmas tecnologias, palavras um pouco diferentes. E isso chama a atenção das pessoas porque não são termos utilizados cotidianamente, né? O que é viúva meieira? Por que eu sou viúva meieira? Por que não sou? E assim a gente chega em vários detalhes. E aí a gente já começa o nosso assunto no seguinte sentido, né? Que é importante dentro do roteiro aqui que eu montei, que eu tô com uma pesca. Só para dizer, Laurizane foi substituta no Piauí, no tabelionato com registro, e hoje é escrevente em Salvador, na Bahia. Exatamente. Estamos aqui até o dia que o Senhor Deus permitir.
É, e assim, pra gente que tá nessa rotina do extrajudicial, eu sou apaixonada. Sou apaixonada, sou suspeita para falar. Eu brinco que cada pessoa tem o seu ato preferido de praticar. E, sem dúvida nenhuma, o inventário é um dos meus atos preferidos. Porque ele sempre nos traz desafios, né? Às vezes são inventários que nós já estamos lá, para quem já está na atividade, são inventários comuns, mas tem outros que trazem desafios que você diz, poxa, eu vi isso na faculdade, que legal, tá aplicando isso na minha vida. Poxa, já vi isso em outras temáticas. E cada dia é uma surpresa diferente. E essa é a parte legal do inventário, que, ao meu ver, não é mais uma escritura comum, né? A gente tem escrituras que são mais céleres, né? As escrituras em gerais de compra e venda, que você consegue, como a gente brinca, rodar de uma maneira mais célere, são menos documentações. No inventário, não. No inventário, você precisa ter um pouco mais de cautela no que diz respeito à documentação, no que diz respeito às normativas, tanto estaduais como nacionais, né? Tendo em vista que a gente tem que obedecer ambas legislações, né? Então, a gente acaba tendo um estímulo maior para buscar um conhecimento, para ir atrás de fazer aquele apanhado do que cada legislação traz de inovação. E a gente está aqui hoje para falar dessas inovações e de tudo isso que o extrajudicial trouxe para o mundo dos inventários, né? A gente cresce. E pelo menos eu escutei desde pequena que inventário, meu Deus, tá inventário, tá o imóvel, vixe, desista. É um negócio assim que não dá para resolver. E eu ficava, meu Deus, esse tal desse inventário é um bicho de sete cabeças. Porque todo mundo fica, meu pai eterno, não dá para resolver, não compre nada que esteja em inventário, que você vai ter um problema. E hoje a gente vê que não, que na verdade, quando o conhecimento vem, quando você procura um profissional que sabe o que está fazendo, né? Que é muito importante ressaltar, né? Eu sempre, quando a gente não pode recomendar profissional da advocacia, mas sempre quando um cidadão, quando um usuário chega no cartório solicitando algum tipo de serviço, a gente sempre instrui, olha, procure alguém que tenha um conhecimento da área, que já tenha uma experiência em tratar, porque pequenos detalhes que a gente pode deixar passar pode trazer problemas, consequências, prejuízos financeiros, que para consertar depois vai ter muito mais custo, vai ter muito mais trabalho. Então, a gente sempre busca por esse tipo de profissional que saiba, né, que já tenha uma certa experiência, né? E qual é, assim, de cara, a primeira grande questão que as pessoas têm a respeito do regime de bens, né? Foi aqui a primeira coisa que eu coloquei, né? Que muitas pessoas vêm daqueles significados do cotidiano, de o que cada regime de bens tem, né? E é muito comum você ouvir falar que no regime da separação total de bens, cônjuge não herda. E aí, quando a gente diz que Verdade. cônjuge herda, você olha assim, como assim? Não entendi. Por que que herda? E aí você precisa explicar que existe uma diferença entre as regras dos regimes patrimoniais, quando você está lá no direito das famílias e quando você vai para o direito das sucessões. E muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de separar. E eu entendo que isso que traz as pessoas mais. Que afasta as pessoas do extrajudicial, que as leva para o judiciário, sabe? Por conta de não conhecer os direitos que possui. Né? Haver essa confusão. Eu tenho direito a uma herança? Não, eu só tenho direito a uma meação. Entende? Sim, Existe uma determinada nuance nesse sentido, sabe, Davi? sim. Então, é muito importante a gente começar diferenciando e ressaltando bem essas diferenças no que diz respeito aos regimes de bens, E né? você E, começou por um ponto, desculpa te interromper, Laurizane, não, por um ponto fica à que eu vontade. enfatizo muito
que é começar os estudos desses temas das famílias e sucessões exatamente por regime de bens. E para quem atua no extrajudicial, seja escrevente, auxiliar, estagiário, tabelião, substituto, advogado, que quer ter uma boa atuação na sua atividade, no extrajudicial como um todo, o bom preparo começa pelo estudo dos regimes de bens. É Sem isso. dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E é muito comum, certa feita eu atendi um senhor que era que dentro dessas confusões, né, era casado pelo regime da separação legal de bens, mas a esposa não tinha deixado filhos, não tinha irmãos, e aí ele achava que porque ela tinha feito um testamento, ele não era herdeiro. E aí, quando a gente alertou isso para ele, sabe quando você vê o semblante da pessoa, tipo assim, meu Deus, o mundo caiu, porque ele acabou dispondo de um patrimônio que ele não precisava dispor. E aí, nesse sentido, a gente sempre alerta muito, muito cuidado com essa questão do regime de bens. É determinante. Essas diferenças entre o direito da família e direito de sucessões, eu sempre bato muito nessa tecla com os meus clientes, com os advogados, porque isso vai refletir lá na tributação. Aí no estado de São Paulo, vocês fazem por declaração. Já que no estado da Bahia, a gente submete a uma avaliação do fisco. Então, pode ser que as pessoas sejam tributadas em uma quantidade de imposto que não estavam preparadas para recolher por conta de um erro, por conta de um equívoco no que tange ao recolhimento desse tributo, no que tange a essa divisão de saber o que é herança, o que é meação. Entende, Davi? Sim. Então, a gente precisa ter bastante cautela no que diz respeito a isso. Perfeito. E essa é a minha principal observação nesse sentido. É, que é um prejuízo financeiro. Querendo ou não, aqui na Bahia, a alíquota chega a 8%. 8% é muito significativo dentro de um universo que a alíquota já vai para 8% acima de R$ 300.000. Então, já é muito considerável Impacto muito para grande, quem né? exatamente é o impacto financeiro, que também impacta nos emolumentos, e porque aí você já não vai ter só o emolumento do inventário, vai ter o emolumento da doação, sabe? Então, você precisa ter bastante cautela com aquilo que você for No- direcionar, né? Que você Só for uma direcionar o dúvida. seu Aí na Bahia, então, se submetem os bens à avaliação do Estado, não é? Da Secretaria da Fazenda. Isso. Mas existe alguma chance de, nesse preenchimento, haver algum erro pela não compreensão do Instituto do Regime de Bens? Entende a minha pergunta? Totalmente. Porque, por exemplo, Entendi. aqui, a gente, como é tudo estritamente declaratório, sendo suscetível essas declarações a uma fiscalização posterior da Fazenda, não é? Mas aquilo que é declarado há uma presunção de veracidade sobre aquilo. E aí a gente recebe muitas declarações já feitas previamente, ou pelos sucessores ou pelos advogados, com a inclusão, e aí a importância do tema que a gente está tratando exatamente nesse ponto, com a inclusão da meação nos bens apresentados, não é? E compondo os valores. E aí os herdeiros vão pagar tributo desnecessariamente. Aí tem essa chance de acontecer também. Com certeza, principalmente porque muitas pessoas ainda acham que o cônjuge pode ser meio e herdeiro em todas as vezes, né? Não faz a separação entre o que é bem comum e o que é bem particular. E aí, a Cefaz daqui, eu acredito que é até bem instruída, sabe? Uhum. No ponto de vista jurídico, porque embora muitos advogados ainda possam confundir, batata, a Cefaz não confunde, né? Coincidentemente, a Cefaz daqui não confunde. Até porque você vai apresentar toda a documentação, né? Quando você protocola na Secretaria de Fazenda, você precisa protocolar o inventário já redondo, apresentando toda a documentação.
Então, para a Cefaz, eles têm uma visão muito maior, muito mais ampla do que são os bens, das características, do casamento das partes. E tudo isso passa por uma análise que eu acredito, e inclusive até um elogio à Secretaria de Fazenda daqui, que é muito bem instruída nesse sentido, porque é ela mesma que faz essa avaliação, e muita gente recebe a surpresa justamente por isso. Porque quando ele verifica que a viúva só deveria ser meeira, e aí o advogado informa, olha, ela vai ter aqui a meação, mas ela vai receber 75%. Aí você faz vai dizer 75% de onde? Se ela só tinha 50%, ela está recebendo 25% a mais? É uma doação. E aí a Cefaz já vai lá e tributa, Sim. né? E aí as partes já recebem aquele choque. Como assim eu não tinha me preparado para essa quantidade de tributo, né? Então, isso causa um impacto muito grande financeiro nas partes, né? Sobre a questão do regime de bens. O que nos leva para o meu próximo ponto, Claro, que já sim. parte para as inovações, né? Que uma inovação até que recentemente você e a Lizzie fizeram uma live sobre, né? Que é a nomeação de inventariante. Gente, que coisa fantástica, né? A possibilidade de você nomear um inventariante e ainda mais sobrepor um ponto que era que era motivo de muita reclamação por muitas pessoas. Você via que muita gente, a gente está de comum acordo, a família, mas a gente não tem dinheiro para pagar as custas, a gente não tem dinheiro para pagar o tributo. E aí muitas pessoas recorriam para o judiciário porque naquele momento não dispunham daquele valor. E aí a resolução 35 passou por uma modificação que foi fantástica. No meu ponto de vista, aumentou e muito o número de escrituras de inventário que a gente tem recebido. Pelo que a gente conversa com o auditor da Secretaria de Fazenda, ele também atribui que foi um grande avanço justamente porque é benéfico para o tabelionato de notas, que acaba recebendo esses valores, mas também é muito mais benéfico para a Secretaria de Fazenda, que estava deixando de recolher um tributo porque a parte estava com o dinheiro lá preso. E essa mudança a qual eu me refiro é de que o artigo 11 da Resolução 35, agora ele traz a inovação de que a meeira e os herdeiros podem nomear um inventariante no sentido de que, além de pesquisar os valores em conta, além de pesquisar os bens, né, de ter uma ingerência muito maior sobre essa pesquisa, né, que no extrajudicial a gente tinha uma limitação, muitos advogados, vocês não fazem um bacen, vou ter que ir para o judiciário, a parte não sabe valores, o banco não quer informar, porque a parte é falecida, e com essa inovação, através da escritura pública de nomeação de inventariante, o inventariante pode se direcionar às agências bancárias para ter acesso aos extratos de maneira detalhada e o que é muito melhor, realizar o pagamento, né, dos tributos e dos emolumentos, se por acaso o decújo tiver deixado valores em conta. Isso acontecia e acontece demais. Às vezes a pessoa tinha um salário para receber, uma restituição de imposto de renda que caiu na conta, uma aposentadoria, e aquele dinheiro ficava preso até para as despesas mesmo de funeral, despesas diárias, né, de locação, de manutenção de imóveis. E isso foi fantástico. E aumentou e muito a procura pelo inventário na via extrajudicial. Porque a gente sabe que é bastante oneroso, principalmente a parte da tributação. Aqui na Bahia, a alíquota já começa em 4%. Até 100 mil reais é isento de tributação. Isso eu falo da herança, né? Só é essa faixa de valores não é da somatória dos bens considerando a meação. É tão somente dos bens que vão ser inventariados. Ou seja, exclui-se sempre a meação. De 100 a 200 mil tem uma alíquota de 4%, perdão. De 200 a 300 mil, 6%. E acima de 300 mil reais, a alíquota já vai para 8%. Então, você já dá para considerar que acima de 300 mil, você já tem
já onera bastante as partes na questão da tributação. E aí, quando chega nos emolumentos, a pessoa já chora, já tá, meu Deus, pelo amor de Deus, não tem um desconto, não, moça, pelo amor de Deus, porque realmente nós compreendemos. Nós, Então, enquanto só pessoas. para a gente consolidar o conhecimento, Laurizane, a nomeação de inventariante é para saque de ativos financeiros, depósitos bancários, ativos financeiros em dinheiro, né, do falecido, para pagamento exclusivamente de imposto causa-mortes e emolumentos. O que não quer Isso. dizer que a escritura autônoma de nomeação de inventariante não possa ser usada para que os sucessores apresentem em outros órgãos e daí por diante. Porque é muito mais fácil se apresentar como sucessor portando essa escritura, né? Quanto a essa Com questão de ter certeza. acesso aos extratos e tudo mais, já tinha portaria da FEBRABAN, legalmente os herdeiros já poderiam requerer essas informações, mas a gente sabe que nem todo mundo que está do outro lado recebendo esses sucessores é profissional do direito, entende da legislação, então portar uma escritura de nomeação de inventariante é muito importante nesse sentido. Muito bem colocado, minha amiga. Eu não sei como é para ti, mas ainda a gente tem muita dificuldade. Mesmo antes das escrituras de nomeação de inventariante, a gente tinha bastante dificuldade para que algumas agências bancárias entendessem que era um direito das partes Sim. terem conhecimento disso. E até hoje, às vezes. Cliente me liga da agência bancária, olá, eu tô aqui no banco, o gerente disse que não pode, que é proibido, que eu não posso mexer nesse dinheiro, não. Conversa aqui com ele, pelo amor de Deus. Porque é como você falou, quem recebe do outro lado nem sempre é profissional do direito, né? E para levar isso a uma compreensão, se já é difícil, portando um instrumento público, onde as partes de comum acordo nomearam um inventariante para aquela finalidade, imagine sem nenhum tipo de instrumento público para fazer isso, entende? Então, para as partes, foi fantástico, fantástico. Além do que, outros órgãos pelo menos aqui no estado da Bahia, a gente percebia que existia uma dificuldade, mesmo com outras estratégias, de fornecer informações, né? Porque, de fato, a gente nunca sabe quando se tem um litígio ou se não tem, se as partes sempre geram um receio em fornecer documentações ou até informações mesmo, quando se há um litígio, né? E aí eu acho que também reside muito nisso, a temerosidade dos gerentes bancários de fornecer esse Sim, tipo de sem informação, dúvidas. né? A Sem gente dúvidas. entende. É verdade. Quando a gente escuta determinadas histórias, você diz, faz-se compreender o porquê tanto medo de uma situação como essa, né? Verdade, verdade, verdade. Então, mas assim, para a gente aqui tem sido fantástico. Muita gente saindo do judiciário, que é uma possibilidade. Eu não sei se em todos os estados da federação já aceitam, né? O que a gente chama de convolução do judiciário para a via extrajudicial. Aqui no estado da Bahia isso é super tranquilo. São Paulo também acredito que seja Sim, super sim, tranquilo. sim. Eu acho que está Mas uniformizado isso, né? Que você diz a desistência é do judiciário, né? isso, exatamente. Porque para as partes é muito mais vantajoso vir para o extrajudicial e Sim, lavrar se uma eu não me engano, escritura tá na pública. resolução 35 também, a previsão de que basta a simples protocolização desse pedido de desistência, não é, da via judicial Resistência. para prosseguimento na via extrajudicial. Legal. E acontece E muito, né? Acontece muito, muito, demais. muito. É. Demais, principalmente porque essa agora realmente eu não sei em quantos estados, né? Mas aqui na Bahia e aí em São Paulo também sei, e alguns outros estados da federação, a possibilidade de lavratura de escritura de inventário com testamento, né? E aí isso facilita bastante, porque muitas pessoas, por falta de conhecimento, ou então porque antes de fato não poderia, né? Ia para o judiciário com a intenção de fazer o inventário por lá porque o
o extrajudicial não comportaria. Aqui é plenamente possível, desde que, obviamente, antes as partes provoquem o judiciário acerca da validade desse testamento público, né? Para que o juiz e o Ministério Público atuem no que diz respeito à validade desse instrumento, para que ele possa integrar a partilha no inventário extrajudicial. Eu sei que alguns estados, que são muitos até, que é bastante triste, ainda não aceitam, né? Que deve atrasar Pedido bastante a vida das do pessoas, cumprimento, porque mesmo quando a existência do testamento, né? quando há existência de Desde que exista testamento, autorização a judicial específica para tanto, né? exatamente, mas ainda muitos estados mesmo assim não aceitam. Remetem para a via judicial. E a gente vê que às vezes a disposição testamentária é tão simples, né? E que as Sim. partes vão ter que perder, demandar o judiciário, aguardar a abertura e cumprimento do testamento. E depois voltar para o judiciário para justamente fazer essa abertura da sucessão no judiciário. Então, as partes acabam perdendo muito tempo. E você ter a possibilidade de cumprir esse testamento no extrajudicial é fantástico. O tempo que a parte economiza, até para se capitalizar, é muito maior, é muito melhor, né? Para todo mundo, né? A questão dos gastos, enfim. Sim, o STJ já inclusive até decidiu a respeito, né? Exatamente dessa possibilidade que inclusive desse procedimento poder ser na própria ação específica de abertura e registro de testamento o pedido para seguir com a via extrajudicial. Então, eu penso que aqueles que negam deveriam aceitar em função disso. Mas exatamente isso. Esse é um ponto importantíssimo, né? Às vezes e outra questão que a gente tem que se atentar é que quando há testamento, esse testamento pode estar caduco, né? Esse testamento pode estar caduco. Então, é interessante a gente ter contato com esse testamento, porque, de repente, o testador deliberou ali, determinou que é disponível ou que determinado imóvel seja destinado para fulano de tal, mas ele não é mais titular daquele imóvel, ou ele dispôs em benefício de alguém, esse alguém já não existe, já é falecido, já não existe mais. Então, Vendeu, né? Sim, perdeu sua razão de existência, né? Então, Exatamente. Aí já não teria mais o porquê, né, demandar a via judicial. sim, Aqui em Salvador, nós temos 5 varas de sucessões. E aí eu estava até conversando com a juíza de uma delas, e aí ela falando, ela disse, minha filha, me desafogou um pouco, mas a coitada da quinta vara já nasceu lotada. Imagine, demandar da via judiciária, que já vive lotada, né? Coisas tão mais simples, né? Até voltando, Davi, que eu tinha anotado aqui, eu esqueci sobre ainda a questão da tributação, né? É importante ressaltar que para a lavratura o avanço de as partes poderem pagar o tributo com os valores depositados em conta, também vai do que decorre a Resolução 35, no que diz que a gente não pode lavrar a escritura de inventário se o imposto não tiver sido quitado. E é muito comum a gente ser consultado. Doutor, olha, essa escritura vai ser registrada aqui na Bahia, o que é que você acha? E as partes lavraram a escritura em outro estado e nem sequer recolheram o tributo. Eu recebo com muita frequência isso. Então, também é um ponto que as partes devem se atentar. Aqui na Bahia tem multa, inclusive, se as partes ocorrerem nesse caso, né, de lavrar a escritura e em outro estado, ou até mesmo aqui no estado, acredito que os tabeliães daqui do estado não façam, porque conhecem, né, a legislação no sentido da multa. Até porque, lembrando também da 8935, nós somos solidariamente responsáveis por esses tributos. Olha que responsabilidade, né? Você lavrar uma escritura sem o recolhimento do tributo. Não dá, não. Imagine verdade. bater na porta, ô Davi, você lavrou essa escritura, agora você vai me pagar aqui o tributo que fulano não me pagou. Vez por outra Olha bate que um fiscal na porta dos cartórios, né? Nas portas dos cartórios. nas próprias
rejeições, né? A gente é Sim. cobrado, né, por apresentar, aqui a gente chama de parecer final, que é um documento que a própria Secretaria de Fazenda emite já após a homologação dos pagamentos. Então, a gente é obrigada a aguardar para que demonstre de fato esse recolhimento do tributo. Então, só voltando nesse assunto, né? É por isso que é bastante importante, né? Sempre se atentar a essa questão da tributação. É sempre uma situação muito complicada. Verdade, Eu brinco assim, é uma situação muito verdade. complicada, né? E aí a gente vai para algumas inovações, que aí a gente vai trocar figurinhas. Né? Aqui no ano passado, o código de normas daqui, a gente dormiu um belo dia de setembro, uma bela noite de setembro e uma bela manhã de setembro, a gente acorda com um código de normas novo nos peitos. Olha aí, ó, já vale hoje. Se virem aí, ó. Vocês leiam, deem os pulos de vocês e já deem conta de aplicar, certo? Esse código de normas novo. E aí trouxe Então, algumas setembro de inovações. 2023, na Bahia. Isso, recentão, recentaço. E aí trouxe algumas inovações para esse inventário na via extrajudicial. Dentre a maior de todas, e aí eu ainda não fiz aquele apanhado para saber como os outros estados tratam isso, a possibilidade do inventário com o incapaz na via extrajudicial. Né? Aqui na Bahia, hoje é permitido que o incapaz ele seja representado, né, por seu curador responsável, para que seja lavrada a escritura de inventário e partilha. Porém, há uma, há uma ressalva que é importante observar, que é justamente a partilha igualitária. É chamada a atenção para isso. E aí a gente vai entender que para que não intervenha no direito de escolha, né, já que o incapaz não pode se manifestar quanto a onde vai receber o seu quinhão hereditário, né, nós temos a obrigação de fiscalizar que ele vai receber o seu quinhão tanto por tanto. Laurizane, o que você quer dizer no tanto por tanto? Vamos supor que a universalidade dos bens é composta por dois imóveis. Nós temos aqui dois herdeiros, três herdeiros, vou colocar quatro. Nós temos quatro herdeiros, né? E aí a gente tem conhecimento que se cada um tem direito a receber 250 mil reais, né, da universalidade, cada um pode escolher onde receber esses 250 mil reais quando as partes são capazes de Sim. transacionar, obviamente, né? Mas no inventário onde eu tenho um incapaz, eu não tenho essa liberdade de escolher. Eu vou ter que partilhar os dois imóveis em quatro quinhões iguais para aqueles quatro herdeiros. O primeiro imóvel vai ficar um condomínio, onde vão ser condôminos os quatro herdeiros, e o segundo imóvel também. Porque às vezes a gente tem esse hábito de simplificar. Olha, vamos ficar dois com esse imóvel de cá e dois com esse imóvel de lá, para diminuir a quantidade de partes em cada imóvel, para facilitar a venda. As partes, em comum acordo, assumem como recíprocos o pagamento daqueles quinhões. Mas no inventário que incapaz, a gente não pode fazer isso. Ele tem que receber o quinhãozinho dele inteiro, né? E aí a gente tem essa obrigação, enquanto tabeliães, enquanto escreventes, de fiscalizar que, de fato, aquele incapaz, o interesse dele vai ser preservado, né? Ele não vai poder dispor, E é obviamente, vai ter que passar para necessária aí na autoridade. Bahia a participação do Ministério Público, de alguma forma. Não, não é. Tá, Justamente por isso que ele traz essa ressalva, o nosso código de normas, de que tá. a gente precisa observar que a partilha é igualitária, Certo. certo? De que não pode haver essa distribuição, de que não pode haver essa escolha de quinhão em bem, até para que, por exemplo, as partes, né, que são capazes, não escolham naqueles bens que não têm problemas, que peguem só o filé do inventário e deixem aquele Sim, claro. problemático pro coitado do incapaz que não vai ter nem como resolver, né? Então, é, ainda há só uma questão que
das conjecturas que eu levanto, né, mentalmente aqui estudando, eu digo, gente, mas e isso? Né, sobre a questão das obrigações, porque quando você adquire um imóvel, por exemplo, você adquire obrigações. Você tem muitas vezes que recolher taxas condominiais, alíquota de IPTU, Sim, enfim. E aí o código não trouxe como é que isso deveria ser resolvido. Eu acho que teve esse. sim, Faltou esse arremate ao final para dizer como que iria ser suprido, né? Já que o curador ele tem algumas limitações para utilizar o dinheiro do curatelado, né? sim. Então, eu acho que ainda nós vamos experimentar alguma inovação nesse sentido, visto que ao adquirir um imóvel, mesmo que por sucessão, a gente assume obrigações, né? E para mim essa foi assim fantástica. Também mais uma tentativa de desafogar o judiciário. Aqui, como eu já mencionei, no estado da Bahia, a gente tem uma dificuldade mesmo com as varas de sucessões. Aqui em Salvador, então, são bastante lotadas, processos muito antigos, muitos processos ainda em partes digitalizados, outros não. E, de fato, o judiciário é a- bem amontoado de processos. Entendi. Então, Que a gente isso. tem conhecimento, tem estado do Acre, Santa Catarina, acho que Rio Grande do Norte, que trazem essa previsão. Mas aí eu não sei te dizer se com ou sem a participação do Ministério Público. Eu acho que Acre com participação do Ministério Público, enviando uma minuta para o Ministério Público e recebendo deles um parecer ou algo nesse sentido, né? Mas legal. E existe um projeto de lei já E em aí pode, tramitação. Oi? e aí pode, por aí por Não, São Paulo. não, Porque não. São Paulo é a Ainda referência. não. São Eita. Paulo sempre pioneiro, mas ainda não. Que houve um inventário extrajudicial com incapaz, mas com autorização judicial para tanto. Entendeu? A gente sempre espera de São Paulo, a gente sempre fica pescando, ou quando a É, gente quer fazer alguma coisa, a gente vai lá, pesquisa, porque a corregedoria daí, além de ser bastante célere, né, ela aceita com bastante tranquilidade essas inovações. E eu acho isso muito fantástico, muito fantástico. Para mim, mas aí eu creio que a gente, graças a Deus, essa realidade tem mudado. Não só esses méritos vêm para São Paulo, mas tem se estendido a todo o Brasil, porque aí os concursos públicos, né? A movimentação dos novos que tem, dos recém-chegados na atividade. Então a gente tem, por exemplo, Acre, se eu não me engano, foi o primeiro a editar um provimento com a possibilidade do menor ou incapaz no inventário extrajudicial. Então, e outros, né, que foram surgindo. Então, Bahia tem Código de Normas novo, Maranhão tem Código de Normas novo, que mais? Rio de Janeiro, Código de Normas novo, e todo mundo se arranja. No Rio de Janeiro foi muito inovador. Acho que Rio de Janeiro tem também. Eu não sei o quanto a o isso. Rio de Janeiro, eu sempre brinco que quando eu vou lavrar inventário de lá, porque aqui na Bahia tem muito carioca. E aí, sempre que eu vou lavrar inventário de lá, eu digo, ô Jesus, tava faltando eu pagar alguma coisa, foi nas minhas É, contas, é, é. tava precisando me ajustar, só pode. Porque Pedir a gente licença aos que, colegas do Rio de Janeiro que estão aqui com a gente, claro, né? assim, vocês sofrem, minha solidariedade. Minha solidariedade. Gente, é muita certidão. Eu fico com pena das partes, a quantidade de dinheiro com certidões que tem que solicitar. E solicita isso, solicita aquilo e tudo paga, né? A maioria Mas dos já outros mudou, estados hein? aqui Já mudou muita coisa lá. No novo código já, já deu uma não, graças a melhorada. Deus, porque não tinha quem aguentasse, gente. Eu já É. ficava, meu Deus, mais certidão. Quando eu dizia para a parte, olha, tem umas certidões que elas são. Tem que pagar. Vou lhe mostrar aqui como é que tira para você tomar esse susto aí sozinho. Quase R$ 2.000 de certidão. Não Mas é? não tem mais isso, graças a Deus. Aí, Graças a Deus. Porque a parte ficava, minha filha, por que que essas certidões estão caras? Era bastante, ainda, né? A gente escuta muito sobre isso, mas graças a Deus tiveram boas mudanças lá, né? Alguns estados a gente é super ouve muita tranquilo de reclamação fazer. da Cefasa ainda, né? Teve até alguém que comentou aqui, que foi o Alex Miranda, comentou da luta
com a Cefaz do Rio. Realmente a gente escuta muito isso. Não sei aí como é a Porque Bahia, lá é um demora muito. automático que não é automático. É um automático que não é automático. Você preenche e manda e eles precisam analisar. Isso. Não, e detalhe, você preenche, manda, paga, e aí eles vão para homologar. Que é mais ou menos como São Paulo é para mim, que não sou daí do estado, porque tem essa diferença. Eu Ah, faço é bastante verdade. Para quem é fora do estado, aqui tem isso. É verdade. Para os isso. inventários Mas aí é feitos super fora do celery. estado de São Paulo. Isso. Porque para a gente que é de fora do estado, a gente vai lá, faz as declarações, tudo bonitinho, terminou, entra lá no CIPET, que eu já estou familiarizada. Entra lá no CIPET para pedir a certidão de homologação. Eu acho super celery. Coisa de 10 dias. Para mim, isso é super Só para celery. explicar para quem está nos ouvindo, a Constituição Federal e aí as legislações estaduais, obviamente, que regulam o imposto causa-mortes, regulamentam o imposto causa-mortes, mas as diretrizes estão previstas na Constituição. E, em regra, ainda por enquanto, né? Né? Vai ser uma tendência de mudança legislativa para o inventário extrajudicial. Tem umas regrinhas do falecimento, do local do falecimento, porque tudo isso tem sido discutido, mas onde se está o bem imóvel será o O estado recolhimento para o qual do será tributo. recolhido o tributo. Exatamente. E os bens móveis não, será o local onde será realizado o inventário. Então, por vezes, se faz um inventário, o Laurizane faz um inventário aí em Salvador, o sujeito deixou cotas societárias, deixou dinheiro em conta, etc, etc. A Laurizane, o contribuinte sucessores vão fazer essa declaração aí no estado da Bahia e sendo que o sujeito deixou um bem imóvel aqui na cidade de São Paulo. Então, o Laurizane vai precisar enviar a declaração dele, de geral, de tudo, inclusive fazer essa declaração do imóvel de São Paulo para esse inventário que ela está realizando lá na Bahia, e por causa disso vai precisar desse procedimento de homologação, porque o inventário foi feito em outro estado. Se fosse a gente aqui, feito comigo, aí não precisaria dessa homologação. É isso, né, Laurizane? Laurizane, me escutasse? Acho que cortou aqui um pouco. Oi, oi. Oi. Oi, oi, oi. Tinha E os bens travado móveis para mudou mim. com a reforma. Sendo que as legislações estaduais não se adaptaram ainda, né, Dal? Aí o que a gente vê muito é isso mesmo. A maioria dos estados solicita que a parte, mesmo que tenha bens fora do estado, aí eu volto de novo para o Rio de Janeiro, né? Que exige que a parte declare para eles, mesmo que tenha bens móveis fora do estado, que faça todas essas declarações, porque a alíquota muda para eles. Por exemplo, mesmo que eles só tributem sobre o imóvel de lá, mas se você tem bens móveis ou imóveis em outros lugares, a alíquota para você é diferenciada. Aconteceu Sim. até recentemente com um cliente da gente, né, que teve que refazer essa declaração justamente nesse sentido, para apresentar de que tinha outros bens que estavam aqui no estado da Bahia que, embora não fossem sofrer tributação de maneira direta, iriam influenciar na alíquota na qual o Entendi. espólio iria se enquadrar. Só uma consideração importante, Laurizane. Da está contribuindo com algo muito importante, é o seguinte. A reforma tributária mudou essa questão da competência para exigibilidade do tributo, dizendo que em relação aos bens móveis será o estado do último domicílio do recursos. Sendo que a nossa situação, as legislações estaduais ainda estão se adaptando a tudo isso. A reforma trouxe a previsão da alíquota progressiva também. Mas a gente precisa da regulamentação em âmbito estadual. Então, a gente precisa acompanhar esses temas, né?
Sim, sim, com certeza. Até porque eu acho que também, entendo, acho não, eu entendo que as Cefaz estaduais vão levar um pouco de tempo para fazer essa adaptação, visto que são mudanças consideráveis no que tange a arrecadação, de fato, né? Vai haver um impacto, né, nessa arrecadação, mas é muito bom que isso se mantenha, visto que se eu posso recolher, né, pelo bem imóvel em qualquer estado, né? A gente pode considerar que alguém aí estava fazendo algo que não devia, ou indo declarar num estado que a alíquota fosse mais barata, que tivesse um domicílio. A gente tem que ter bastante cuidado, porque eu gosto sempre de salientar que por conta de um, todo mundo acaba pagando, e eu acredito que possa ter havido isso nesse sentido para haver essa mudança no que diz respeito à questão de estar no domicílio, no último domicílio que a parte esteve, entende? Justamente para que evite aí algum tipo de esperteza. Sim, sim, tem a questão das regras do CPC também, enfim. Show, minha amiga. Diga mais sobre a Bahia e sobre o inventário extrajudicial. Estou gostando muito do nosso Ai, papo. vamos. Ai, como eu já disse, eu sou apaixonada. É a minha escritura de terapia. Estou Sério, cansada de fazer mas dá compra e trabalho venda. pra caramba, Dá. né? Daí, algumas pessoas não entendem isso, Davi. Eu fico a morrer. Eu digo, gente, isso aqui é uma obra de arte. A gente aqui tá pintando uma tela. Por gentileza, dê tempo aqui ao artista. Porque é uma escritura que eu gosto de fazer com muito cuidado. São muitos detalhes que a gente precisa, assim como qualquer outra escritura, mas essa é diferente. Você está lidando além de estar lidando com os bens da parte, você está lidando com o sentimento, né? Ah, são cansadas as vezes que a gente vai assinar a escritura de inventário e que as partes ainda estão muito comovidas com a situação, né? Recentemente eu fiz um inventário que o pai chorava do outro lado e eu chorava do lado de cá. Eu digo, meu Deus do céu. Até brinquei com o advogado depois. Eu digo, oi, eu vou te processar. Por que que tu não me avisou que ia ser desse jeito? Porque, para mim, foi muito forte fazer esse inventário. Porque a parte tinha a minha idade e morreu Já de uma fiz assim maneira muito também, viu, trágica. Lorizane? É fogo. E receber os pais. Assim, você tenta descontrair. Eu sou aquela pessoa que tenta receber da melhor maneira possível para que a parte esqueça por um momento o que está indo fazer ali, o peso daquilo que está indo fazer. E aí, quando eu recebi esse inventário, que eu vi a idade, ele recém-formado, médico recém-formado, passou tava começando a montar a vida, né? Aí passou por um acidente de carro onde tinha óleo na pista. E não foi imprudência, foi uma situação mesmo fatal. E aí eu recebo o pai e a mãe dessa pessoa. Eu chorei no dia do pai, chorei no dia da mãe, que foram dias separados. Né? Tentei brincar, eu digo, olha, seu fulano, tudo bom, que prazer ele ter aqui. O senhor lembra de mim? A gente já lavrou outras escrituras juntas, ele disse, já, minha filha, lembro sim. Mas ele não estava muito afim de se animar, ele disse, lembro sim, mas nunca imaginei que eu fosse estar aqui para isso. E aí começou a chorar. Eu digo, ah, meu Deus, e agora? Esse homem, meu Deus. E quando ele começou a me falar, ele disse, ô minha filha, eu olho que ele tinha um futuro brilhante pela frente, era um menino, né? E são sentimentos, sempre vai envolver o sentimento das partes. Por mais que seja toda escritora que a gente faz é um sentimento, pode ser um sentimento de alegria, um sentimento de liberdade, nesse caso, na maior parte das vezes, um sentimento de tristeza, de saudosismo. Então, é muito respeito. Quando eu coloco assim, a gente está pintando uma tela, é justamente tendo cuidado para que aquelas partes não precisem vir assinar uma recatificação, para não precisar mexer naquela Boa. dor de novo, Sim. entende? Então, quando eu vou lá redigir uma escritura de inventário, eu me concentro totalmente no que estou fazendo, de data, de partilha, de verificar os cálculos, para que nada
possa voltar a mexer na dor daquela família. Porque para a gente é uma reratificação, a lavratura de uma escritura, a gente está corrigindo o ato. Mas para aquela parte, a gente está, como diz lá no interior do Piauí, a gente está futucando a dor da pessoa, né? E aí é uma ferida que muitas vezes a pessoa precisa sarar, foi uma situação traumática, ou até não, era uma coisa não esperada, né? Mas de preferência, de longe, é um dos meus atos preferidos. Porque justamente abarca muito conhecimento e eu gosto dessa parte de pesquisar, eu gosto de ir atrás. Já fiz muito inventário engraçado, com coisas inusitadas, com bens inusitados. Sério? Tipo o quê? Sério. Tipo o quê? Já Eu já fiz, fiz com uma coleção de relógio, com joia, com obra de arte, sempre tendo que ser obra de avaliada por arte, perito e tal. obra de arte, arma. Deixa eu lembrar um engraçado que eu possa ter feito. Semovente. Semovente é sempre uma graça, Sim, 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 verdade, né? verdade. Alguns estados já trazem alíquota fixa para os semoventes, outros não. Ah, eu gostei da Célia. Ela disse que a gente é maravilhoso, A Davi. Você viu aí Célia no aqui, ela é comentário? um amor de pessoa. Eu sou doido para conhecê-la, porque ela Eu tá já sempre gostei aqui dela. com a gente. Muito bom, muito bom. Ela é daqui do estado de São Paulo, de Marília. Sim, Ai, mas que às vezes você legal. pode estar junto já na declaração do imóvel rural, lá no ITR e tudo mais, então tem que analisar o caso concreto dos imóveis, né? Pode ou não. Eu lembro que eu fiz e vou até, inclusive, fazer outro com essa mesma situação. A parte não tinha terra, ela só tinha o gado. Ela Entendi. é só. E aí, para justamente, eles entram na questão de como comprovar os valores. Porque quando está na declaração do ITR, maravilhoso, já está lá, você já tem uma referência para você basear. E quando não tem, a parte faz o quê? Se a Cefaz quiser dizer que um garrote custa 15 mil reais, né? Aqui no estado da Bahia, a Cefaz não tem um parâmetro fixo, né? Tanto no que diz respeito a gado como a imóveis rurais. Salvador não tem imóveis rurais, é uma cidade plenamente urbana, mas nós não temos nada, mais nada, nada, nada na área rural, né? Mas aqui aos arredores, na região metropolitana, tem muita área. Obrigada, César. César é cliente da gente que agora tá lá nos ares da Espanha. Fantástico, fantástico. Ele e Boa. Ângela, que é a esposa dele, são fantásticos. É, então, a gente acaba. Me perdi, mas ok. Então, Clary, né, a gente. obrigado, Clary, pelo elogio aqui da live. O Dalmo, que está conosco lá no RCPN na prática, o Dalmo é tabelião em Minas, salvo engano, e perguntando, interessante isso, porque a questão da competência, como está previsto na CE, creio que dispensa regulamentação pelo Estado, diferente da progressividade. Não sei, tenho receio. Em um primeiro momento, Dalmo, nos dá receio, porque a questão do local do falecimento, como é que se dá essa prova, versus as legislações estaduais que não mudaram e, por exemplo, estando aqui diante de uma Secretaria do Estado de São Paulo que é bastante atuante. A gente já recebeu a fiscalização da Cefaz São Paulo pedindo um monte de coisa, um monte de informação em pendrive, arquivos disso e daquilo, dos comprovantes de TCMD e declarações de tal período a tal período. Então, é bem temeroso. Se a gente tiver de ser atacado, vai ser por aquele que está perdendo, né? Nesse momento, né? Nesse momento de transição. Então, tenho refletido, não tenho questão fechada sobre o assunto, viu, Dalmo? Confesso. Mas é bastante interessante mesmo. Eu também tenho refletido muito como vai ser quando tudo isso estiver adaptado. Justamente por conta de que a gente conhece o povo brasileiro e todo mundo sempre acha um jeito de querer. Até isso estar unificado, a gente vai ver muita água rolar por debaixo da ponte. É,
Já acontece, de aproveitar melhor a alíquota, porque a parte tem o domicílio em outro lugar. E aí é bastante complicado, é como o Davi falou. São questões que a gente tem que ir assuntando devagarzinho para ver o que as corregedorias vão decidindo, o que as secretarias de Fazenda vão unificando, porque realmente ainda vai ser uma questão muito complicada. São fatos novos, muito novos para todo mundo, e que acho que vai trazer muito pano para manga ainda, discussões, inclusive, né, de competência tributária. A gente tem que se preparar muito para essa situação, porque vai vir. O certo é que tá chegando. Minha amiga, bom demais. Voou, na verdade. A gente teria que Minas falar já, desse né? assunto, né? Falar desse assunto é. Poxa, a gente pode passar muitas horas falando O dia sobre isso. inteiro. Falar sobre isso dá exatamente. Cautela sempre, meu amigo Down. E quando se diz respeito a Cefaz, que é o seguinte: entendimento doutrinário jurisprudencial é que a responsabilidade do tabelião, na verdade, é subsidiária. Sendo que a 893, a lei fala em solidária. E aí eles vão na solidariedade, né? E tentam Com atacar os certeza, titulares, não né? tenho Tanto que nem dúvida. as leis estaduais falam das responsabilidades dos notários e registradores, né? A maioria delas, a maioria delas. Então é assunto delicadíssimo. Gente, nem ia fazer propaganda, Laurizane, mas já que eu tô aqui, eu vou fazer. Faça. A gente tem um curso de inventário extrajudicial gravado, mais de 12 horas, 30 e tantas minutos lá, e Assina diversos embaixo. bônus. Hã? Assina embaixo. É bom mesmo, minha gente. Comprem, que Davi é um excelente professor, minha gente. E eu tô dizendo aqui agora, eu acho que tá lá no feed. Eu nem sei se a gente divulgou isso no feed, mas quem quiser adquirir com 30% de desconto, só é acessar o link, que está lá na nossa bio, eu acho, e escrever 30 menos. 30, o número 30, menos em caixa alta, vai ter acesso Gente, a tudo que está eu lá. nem sei Mais as quanto nossas é. Eu minutas, sei que concessão de provavelmente direitos é barato pro hereditários, conhecimento que redução esse de cabo catividade. entrega. Como é, Eu tô Laurizane? dizendo, eu nem sei quanto é, mas já é barato pro conhecimento que esse caboclo entrega. E ainda com 30% de desconto, minha gente. Vocês corram, Vão pelo achar que amor tu de tá Jesus. recebendo e que a Ô, gente gente, não programou tô não. isso, Laurizane. Tô não. Davi tem duas meninas pra dar de comer. Brincadeira. É verdade. É mesmo, é verdade, é verdade. Duas pequenininhas e a pequenininha tá ficando uma torinha, viu, meu amigo? Lindas. Lindas. Ai, Inclusive, ai. essa live é uma homenagem à Elisa, viu, minha gente? A gente tá de preto, tá falando de inventário, que ela É imita Davi. verdade, boa, boa. Porque minha Você tem que filha, trazer gente, ela, a Davi, Elisa é pra minha ela te filha mais imitar aqui pro velha, pessoal ver. e Laurizane esteve aqui em São Paulo há poucos dias, e eu dizendo a Laurizane sempre que eu termino uma live, minha filha aparece e diz: Papai, você só fala viúva Meira, viúva Meira. O que... Aí outro dia ela quis saber o que era viúva, o que era viúva. E aí, para eu explicar o que é viúva, ela tem 6 anos. Eu acho que ela entendeu. Ah, as crianças são fantásticas. Para elas, tudo é mais simples. Então, ó, viu? Tá tudo certo aqui. Ela entendeu, ela é uma menina inteligente. Ela tem que Gente, participar da próxima live. é mesmo. Um dia eu coloco aqui. Minha amiga, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui contribuindo tanto com a gente, com todos que tiveram aqui conosco, viu? Quero contar contigo em Eu é quem outros agradeço. momentos. Oxe, E se na você hora. der Meu filho, corda, eu aí já eu disse vou, que não eu podia vou ter me dado puxando a liberdade. corda. Eu é quem agradeço, Davi, pela cordialidade de sempre, pela sua amizade, pela pessoa que você é. Modéstia à parte, não porque estamos aqui em uma live, mas Davi tem um conhecimento vastíssimo e uma humildade fora de série. Também, né? Aprendo muito com o Davi. A gente conversa muito sobre essas coisas da nossa vida, da nossa rotina, né? No extrajudicial, que é pesada, né? Apesar
de sermos apaixonadíssimos, sem dúvida, pelo que a gente faz, mas é uma rotina pesada. É uma rotina que exige da gente muito durante o dia e depois que acaba o expediente, né? Quando a gente vai se debruçar sobre essas inovações jurídicas, porque amanhã, a lei já lançou hoje de noite, vai homologar só amanhã de manhã, ou É hoje um mesmo, as desafio, né, pessoas Laurizane? É um desafio grande. eles buscam na gente essa segurança de traduzir para eles, né? Dizer, olha, o que é que você entendeu disso? Então, para a gente é muito pesado, é uma rotina muito pesada de estudo, de trabalho, mas é tão gratificante. Eu me sinto tão feliz quando eu recebo uma escritura de inventário de 30 páginas registrada. Chega, faço assim, Verdade, ficar apaixonadinha. verdade, Né? A gente vê o verdade, fruto do verdade. nosso trabalho dando um resultado, modificando a vida das pessoas, melhorando, facilitando. E é por isso que eu sou apaixonada de fato por esse mundo. Depois você é mordido pelo bichinho do extrajudicial, já É era. verdade, é verdade. Não, e a gente que gosta de se comunicar, você é extremamente comunicativa e de ver essa diferença na vida das pessoas é realmente muitíssimo gratificante. Dá muito trabalho. Eu tô aqui cheio de coisa. Só a graça de Deus, pedindo a Deus o que eu peço sempre, sabedoria para administrar o tempo. Eu E fiz todas as graças a minhas Deus. compras e vendas hoje e tô lá com um bolo de inventário assim para mim no TED Gate. Eu vou falar sobre inventário. E com um bolo de Jesus. inventário assim para fazer. Só O Jesus. WhatsApp aqui bombando. Jesus do céu. Deus é bom, Deus é bom, Deus é Graças gracioso. Deus, graças a Deus que tá bombando, Graças né? Tem horas a que eu brinco lá Deus. com as meninas, eu digo, vocês querem meu telefone? Peguem, gente, eu tô doando. Mas graças a Deus, isso é fruto, né, de muito esforço, de muito trabalho, de muito tudo, né? Verdade, De verdade. tudo aquilo Da que a gente bênção do faz. Senhor, né? Da bênção do Senhor. É verdade, é Da verdade. bênção dele. De Minha ter amiga, vidas obrigado. transformadas e de Amanhã, transformar às a nossa vida 7h30 da manhã, eu também. estou te convidando e convidando todos que estão por Bora aqui. A lá, gente vai falar sobre pessoal. procuração em causa própria versus aquela que tem poder para contratar consigo mesmo. Causa Muito muita importante. dúvida. O que é que nós temos para a procuração em causa própria ainda nos dias de hoje? E algumas alternativas à procuração com a cláusula em causa própria. A gente quer trazer isso amanhã. Eu acho que a gente tem muito a aprender juntos amanhã. Beleza? Pois vamos, gente. E comprem o curso de inventário de Davi, porque o cabo é bom. Ah, quero ver você ministrando aula aqui com a gente também. Eita, vai dar certo, vai chegar, vai chegar. Vou comprar para Obrigada, gravar. gente. Obrigada, Davi, mais uma vez. Obrigada, pessoal. Muito obrigada Ó, o campeão, viu, Vamos Davi? Próxima trazer. sugestão, ó. Vamos trazer. Se Laurizete quiser falar sobre isso, estou dentro geral. Eita, aí é uma live eterna, de 4 horas. Podemos fazer a live eu, você e a Alice, porque a gente tem um curso sobre uso capião e adjudicação compulsória. Então a gente pode pincelar alguns pontos importantes que a gente não tem tempo para isso aqui e a gente traz uma live com 3 pessoas. Já vou falar com ela aqui agora. Vamos embora, vamos ajustar isso daí, já vamos marcar. Beijo. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo, Tchauzinho. Laurizane. Beijo, Valeu. até mais. Cheiro, tchau. Tchau.